Olá, tudo bem? Dando prosseguimento ao vídeo anterior, em que eu estava apresentando essa edição do formulário, aqui um formulário simulando uma prova, um teste, um trabalho de história. Relembro que eu não sou dessa área, então eu peguei simplesmente as questões na internet, mostrei a fonte no primeiro vídeo e coloquei aqui no formulário. Então, se tiver alguma coisa errada com as perguntas ou com as respostas, aí eu não vou saber. Mas eu quis simular uma disciplina diferente para que os exemplos não fiquem todos eles em torno de uma prova de matemática, como foram os primeiros vídeos. Mas, enfim. Então, no vídeo anterior, em que eu encerrei a configuração do formulário, as configurações eu acho que já estão ok, estão funcionando bem. Eu disse que faltava editar melhor esse formulário, porque inicialmente ele tinha, então, 12 questões. E aí, conforme eu organizei as questões por blocos, antes aqui nesse total de pontos, ele está aqui como 21, antes estava 12. Mas como eu fui fazendo cópia de questões, porque blocos diferentes tinham questões em comum, no total, esse formulário agora está apresentando ali 21 pontos. Mas lembre que o aluno ele não vai responder 21 perguntas, porque até eu coloquei cada uma das perguntas valendo a mesma pontuação. Cada uma delas valendo um ponto. Tem 12 perguntas, daria 12 pontos. Mas blocos diferentes eu repeti a pergunta. No final das contas, a gente tem 21 pontos nesse teste. Só que a nota máxima, da maneira que eu configurei, bloco com, um dos blocos principais com 3 questões, um dos blocos secundários com 3 questões, a pontuação máxima vai ser de 6 pontos. Então é importante ter isso em mente, porque a pontuação automática já não vai funcionar mais, a pontuação automática do formulário. Você vai precisar lidar com essa pontuação e eu já mostrei em vídeo anterior como que você ah, edita e trabalha com a planilha de resposta. Depois que todo mundo responde o seu formulário, como que você trabalha com ela. E então, dando prosseguimento às edições faltantes, bem, o funcionamento da necessidade de digitar o e-mail, digitar a senha e o nome do aluno ou da aluna, eu já expliquei para você. Então, tendo em vista essa parte de pontuação, as provas, todas as questões valem o mesmo ponto, 6 pontos é 100% da prova. Não tem como o aluno fazer 21. Então, o que falta é o seguinte, é porque dessa maneira que foi feito, eu coloquei questão 1, questão 2, principalmente na parte para ficar mais fácil a organização. Eu mantive essa numeração de questão. Mas o que acontece é que quando você vem para o bloco 2 está começando na questão 3. Só que uma pessoa que fez o bloco 1 não faz também o bloco 2. Então, o ideal seria eu reiniciar essa numeração. Aqui seria questão 2 e questão 3. Então, cada um dos blocos, se você deseja colocar a numeração, você precisa pegar, então, em cada um dos blocos principais e trocar essa numeração que estava para a numeração em ordem. Questão 1, agora questão 2, vai ser questão 2. Manter a numeração, pelo menos a numeração inicial que eu tinha, foi importante porque nesse processo de distribuir as questões entre os blocos, a gente poderia se complicar. Então, no início, manter essa numeração era interessante. Então, questão 2 e agora questão 3. Então, cada um desses blocos, B1, B2, B3, B4, se você deseja colocar uma numeração nas questões, você precisa corrigir isso no seu teste, dividiu em sessões. Se o aluno não faz todas as sessões, faz uma delas só, todas elas precisam então começar em questão 1. E como são 3 questões, nesse meu caso aqui no meu exemplo, questão 1, questão 2, questão 3, se você vai fazer um teste com blocos com mais questões, você vai numerar de 1 até a quantidade total de questões daquele bloco. Então, você precisa renumerar todos os blocos. Então, aqui, quando vem para o bloco 5, agora você fez a questão 1, 2 e 3 num dos blocos principais. Aqui precisaria ser questão 4, questão 5 e então questão 6. Porque cada um dos blocos secundários, ele segue depois de um dos blocos principais. O bloco principal tem as questões 1, 2 e 3. Os blocos secundários, para prosseguir nessa numeração, precisa ter as questões 4, 5 e 6. Então, aqui, questão 4, questão 5, questão 6. Estou vindo em cada um desses blocos e fazendo a modificação aqui. Ficou 16, né? Questão 16, para que você acompanhe. É importante você dar uma conferida sempre antes de postar o seu formulário,
para ter certeza que você não errou a numeração, para não criar algum tipo de inconsistência na hora do aluno ou da aluna fazer a prova. Bem, é basicamente isso. Só reajustei essa numeração. Eu vou pegar uma das senhas aqui para testar. Então, por exemplo, vou pegar essa primeira senha aqui, que ela era a senha atribuída ao aluno 1, né? Então, eu vou pedir aqui para visualizar essa prova. E então eu vou fazer essa prova como se fosse esse aluno 1. Bom, então seria aluno arroba. Eu estou colocando nesse padrão só para simular um e-mail, né? A sua senha pessoal. Bem, a senha pessoal é essa FC544V. Começa com F. Qual o seu nome? Bom, seria esse primeiro aluno aqui, aluno 1. Por isso que eu botei aluno A01@escola.com. O aluno 1 precisa ser rebatido para o bloco 1. O bloco 1 está ok e tem as questões 1, 2 e 3, como eu numerei. Eu vou marcar qualquer coisa, todas as questões são obrigatórias, só para a gente ver funcionando. E então, a senha desse aluno 1, o aluno 1, começa com a letra F e é por isso que eu preciso marcar essa primeira opção. A primeira letra da sua senha pessoal começa, no caso, é F, então na opção que vai de A até I, é uma dessas letras, de A até I. Lembrando que você precisa explicar isso bem para o aluno, para ele conseguir entender por que é A, se a letra dele é F, por que ele vai marcar A até I? Bom, porque a letra F está nesse grupo de A até I. Talvez pode ser interessante também você colocar A, B, C, D, E, F, G, H ou I. Né? Depende de como você quer organizar essa pergunta de segurança. Então, o aluno 1, o aluna 1, ele faz o bloco 1, os blocos principais são B1, B2, B3, B4. Então, se a senha dele começa com F, que é nesse primeiro grupo de A até I, ele precisa ser rebatido para o primeiro dos blocos secundários. Os blocos primários são B1, B2, B3, B4. Blocos secundários B5, B6 e B7. Então, ele precisa ser rebatido para o bloco 5. Vou clicar em próxima, foi rebatido. E aí, agora, ao invés de começar numa numeração estranha, ele tinha parado na questão que eu voltei. Ele tinha parado na questão 3, aqui, ó. Ele tinha interrompido na questão 3, certo? Agora, com esse recurso de salvamento automático do Google é interessante, né? As respostas ficam salvas. Ele tinha parado na questão 3, então, quando ele clica em próxima, ou ela clica em próxima, aluno ou aluna, a numeração está coerente. Agora é a questão 4. E também tem aqui as marcações aqui do teste anterior que eu fiz. E então, pode clicar em enviar. Ou seja, quando você pensa nessa situação em que você tem o redirecionamento de blocos para blocos, se você deseja que as suas questões tenham uma numeração, é importante que a numeração dos blocos secundários seja um prosseguimento da numeração dos blocos primários. Então, basicamente, funcionou. E para fazer mais um teste, para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou testar aluno 2 ou aluna 2 aqui, essa segunda senha aqui, vou copiar. Então, eu vou testar. Bom, a aluna ou aluno 2 precisa ser rebatido para o bloco 2 dos principais, né? Então, eu vou clicar aqui em visualizar. Aqui, bom, com esse negócio de salvar, o Google já salvou, só que agora vai ser aluno ou aluna 2. E a senha agora, se eu tentar digitar qualquer coisa, lembra que não funciona, a senha está incorreta, mas a senha dessa aluna 2 ou aluno 2 começa com a letra N, ó, NZ443J, que eu vou marcar o nome aqui, aluno 2. Certo? Vou clicar em próxima e vou marcar mais uma vez qualquer coisa. Então, questão 1, questão 2, questão 3, pergunta. Qual a primeira letra da sua senha pessoal? E aí a senha pessoal desse aluno 2 ou aluna 2 começa com N. E N já está nesse segundo grupo, de J até R. De J até R, então, eu fiz o bloco 2, aluno 2 ou aluna 2 faz o bloco 2, e então, nessa segunda opção, precisa ser rebatido para o bloco 5, 6, 7, para o bloco 6. Eu vou clicar em próxima, e sim, foi rebatido para o bloco 6. E veja que agora, no bloco 6, a numeração questão 4, questão 5, questão 6. A numeração faz sentido, está coerente. E então é basicamente isso. Quando você planeja sua prova nessa modalidade, se divide em blocos, vou fechar aqui então essa visualização, você precisa ter preocupação com a pontuação, com a numeração. Né? Então, essa numeração é crescente, ela precisa ser crescente entre os blocos. Nada muito difícil,
Só que se você esquecer disso, você pode criar uma certa dificuldade, uma certa incoerência na numeração, que pode ou não confundir os seus alunos. Muito bem. E uma outra alternativa para te lembrar disso, que é bem interessante, é você esquecer essa ideia de numeração. E agora que a gente já distribuiu as questões, né, já sabemos qual era a questão 1, 2 até a 12 e fizemos a distribuição nos vídeos anteriores, eu posso simplesmente tirar a numeração. Eu vou fazer isso agora. Vou tirar todas as numerações de todos os blocos. Por quê? Então a gente vai poder utilizar o recurso de distribuição aleatória. Lembra que no vídeo anterior, quando eu expliquei sobre isso, que você pode tornar a ordem das questões apresentadas para os alunos durante a prova aleatórias? As questões ainda são as mesmas, só que se apresentam em ordens diferentes. Você aumenta a questão da variabilidade da apresentação do teste, né? Então, se você tem alguma preocupação dos alunos passarem as respostas um para o outro, bom, você não consegue resolver esse problema em 100% jamais, mas você consegue adicionar camadas que dificultam isso, e aí você vai ter mais chance de ter cumprido com o seu objetivo, que é cada um dos alunos precisa fazer o próprio teste, se esse é o seu objetivo. Talvez você queira passar uma atividade que seja para ser feita em grupo, e aí tudo bem, né? O compartilhamento das respostas e a busca pelas respostas, ela naturalmente é para ser feita em conjunto. Mas se você está com a intenção de fazer um teste, é, não existe nenhuma maneira segura e 100% garantida que você consiga impedir uma cola, um compartilhamento de respostas não autorizado, vamos colocar dessa maneira, mas existem maneiras em que você minimiza esse problema. E utilizar a ideia da randomização ou aleatorização da apresentação das questões é um deles. Então, aqui, o que eu fiz foi basicamente remover a numeração. E então, após remover a numeração, eu venho em configurações. Está um pouquinho diferente agora, né, dos vídeos anteriores, porque parece que o Google acabou de modificar a interface para configuração, mas as opções são basicamente as mesmas, pelo que eu vi aqui. Apresentação, gerenciar como formulário é apresentado, embaralhar a ordem das perguntas. Eu não vou embaralhar as opções ali A, B, C e D. Então, eu vou marcar só embaralhar a ordem das perguntas. Então, as perguntas vão ser apresentadas em ordem aleatória quando a pessoa acessa o formulário. Ok? Só isso que eu vou fazer. Deixa eu voltar para as perguntas. Eu vou voltar para a ideia do bloco 1, desse aluno 1, que acessa o bloco 1, porque é simplesmente mais fácil eu copiar a senha dele aqui. FC544V. Ok? Vou clicar aqui em visualizar. Aí veja bem, a primeira pergunta do bloco 1 é qual desses acontecimentos se passou durante a Baixa Idade Média. Então vou clicar aqui para visualizar. Vou voltar aqui para a configuração do e-mail do aluno 1 ou aluna 1. Vou colocar a senha dessa pessoa aqui, FC544V, e vou clicar em próximo. E aqui, a pergunta de segurança foi a primeira das perguntas. Tudo bem, isso talvez seja inconveniente, seria legal ela vir por último, mas não tem nada que atrapalhe ou torne inviável o seu teste. O que importa é que a primeira das perguntas, bom, foi a pergunta de segurança, ok? E aqui no bloco 1, a primeira pergunta era qual destes acontecimentos se passou durante a Baixa Idade Média. Só que agora é a terceira das perguntas, ou a segunda pergunta que realmente vale ponto. Então foi apresentado em ordem diferente. Aqui só está marcado porque eu já tinha feito o salvamento. O Google tem feito o salvamento. Eu posso limpar esse formulário aqui para zerar as respostas aqui, né? Então tem que digitar tudo de novo. Então aluno 01@escola.com. O nome aqui vai ser aluno 01. Vou colocar a senha e dar um próximo. E agora, aqui. Pergunta B1, a primeira pergunta que aparece para esse cara, para essa pessoa, é a pergunta de segurança. Bom, teria que ser aqui, né? A primeira letra é F. E posso clicar em qualquer coisa. Então, existe essa maneira de você garantir, então, que a ordem das questões são apresentadas de maneira aleatória. A gente já viu isso em vídeo anterior e existe uma vantagem. Como eu só tenho 3 questões nesse teste, acaba não fazendo muita diferença. Faz alguma diferença, mas acaba não fazendo muita diferença apresentar em ordem diferente. Mas quando você tem mais questões, isso adiciona uma camada de dificuldade no sentido de que os alunos vão enxergar as provas como sendo diferentes.
E então agora, como existe essa inconveniência da pergunta de segurança vir logo depois, da pessoa ter acabado de digitar a senha, bom, já funciona, não que seja ruim, só é, assim, esquisito. Você fazer uma pergunta de segurança assim que a pessoa terminou de digitar a própria senha, né. Porém, não é nem um pouco difícil contornar essa situação. Aqui no formulário, eu vou então fechar aqui essa visualização de aluno, e eu vou fazer uma modificação bem simples. Então aqui eu tenho as perguntas, e então aqui nesse momento eu tenho essa: qual a primeira letra da sua senha pessoal? E então eu vou fazer o seguinte, na verdade eu vou clicar nessa questão de cima, só para eu criar uma nova seção aqui. Então eu vou escrever aqui: pergunta de segurança, pergunta de segurança. Deixa eu botar um P maiúsculo aqui. E aqui eu vou escrever: qual a primeira letra da sua senha? Então eu criei uma seção, certo? Uma seção para pergunta de segurança. Dessa maneira, ela vai aparecer sozinha no formulário. E então, dessa maneira, aparecendo sozinha, veja que ela já tem os redirecionamentos aqui, ó. A até ir para a seção 7, B5, no caso, né? J até R ir para B6, S até Z ir para B7. Ela já tem esse redirecionamento. O que eu vou fazer vai ser o seguinte: sempre após cada um dos blocos, eu vou criar esse redirecionamento, na verdade, para a pergunta de segurança. Eu vou fazer o seguinte: essa seção, na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou mover essa seção, eu vou colocar essa seção de pergunta de segurança, posso botar depois de todos os blocos principais, tá vendo? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Eu vou colocar a pergunta de segurança depois desses blocos, só por questão pessoal de organização. Ela poderia ficar em qualquer lugar, certo? Eu vou salvar isso aqui. E então eu tenho o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4, e então eu tenho essa questão, essa parte da pergunta de segurança. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte: após o bloco 1, após responder essas perguntas, eu vou não continuar para a próxima sessão, mas direcionar para a pergunta de segurança. E quando a pessoa terminar de responder o bloco 2, aqui tinha a pergunta de segurança, eu vou excluir a pergunta de segurança. E então, após fazer o bloco 2, eu vou clicar para redirecionar para a pergunta de segurança. Após fazer o bloco 3, aqui está o bloco 3, vou excluir essa pergunta de segurança e vou dizer então que após concluir o bloco 3, eu quero que você vá para a pergunta de segurança, certo? E falta então agora o bloco 4. Então, após concluir o bloco 4, eu não vou deixar a pergunta de segurança que eu vou excluir, e na verdade eu vou redirecionar para a pergunta de segurança. Então, após os blocos principais, bloco 1, 2, 3 e 4, deixa eu voltar aqui do início para você ver. Bloco 1 é redirecionado para a pergunta de segurança. Bloco 2, excluir a pergunta de segurança, redirecionado para a pergunta de segurança. Bloco 3, redirecionado para a pergunta de segurança, e bloco 4 também. Após o bloco 4, vai para a pergunta de segurança. Então, após finalizar cada um dos blocos, a sua prova é direcionada, a pessoa que está fazendo a prova é direcionada para a pergunta de segurança. E quando vai para a pergunta de segurança, só tem 3 opções. A pergunta é obrigatória e ela vai ser redirecionada, essa pessoa, para um dos blocos secundários. E aí, então, vai para um dos blocos secundários. Aqui, continuar para a própria sessão é irrelevante, porque ela nunca vai continuar para a própria sessão, para a próxima sessão, porque todas as opções redirecionam corretamente, como a gente tinha configurado, e eu não preciso fazer nada nos outros blocos, porque eles já não tinham pergunta de segurança. Agora, se eles tivessem, e você quisesse colocar um terceiro bloco, você teria que fazer mais um bloco desse tipo, pergunta de segurança, para redirecionar para os blocos terciários, né, de nível 3. Teria que fazer mais um bloco de pergunta de segurança, ele poderia até ter o mesmo título, sem problema. Mas você teria que fazer mais um bloco desses. E então eu acho que é isso. Eu vou proceder agora aqui a fazer o teste para saber se o que eu configurei está funcionando. Mais uma vez, eu vou pegar aqui esse aluno, vou pegar o 7 dessa vez para ser diferente. E agora eu vou na pergunta de segurança. Aliás, não, o 7 vai me dar muito trabalho. Deixa eu ir na pergunta de segurança aqui para ver qual é a senha dele. Aqui.
Não, era mais em cima, né? Era no início mesmo. Digite a senha. O terceiro aluno aqui. Então, é B684M. Vou copiar essa senha aqui e vou responder como se fosse o aluno 3. Então, visualizar. Está salvo, mas aqui eu quero, na verdade, aluno 3. Aluno 3. Qual é a sua senha? Se eu digitar qualquer coisa, não funciona. A senha está incorreta. Agora a senha funcionou. Aluno 3 precisa ser redirecionado para o bloco 3. Foi redirecionado para o bloco 3. Não tem pergunta de segurança, tem só as perguntas comuns. Aqui o bloco 3 começou com a CESP, SEBRASP. Mas se eu conferir o bloco, vocês vão ver qual é a ordem do bloco 3, na verdade, né? O bloco 3 começa com a CESP, depois vai para Agir H. Acabou que ficou na ordem mesmo normal. É aleatório, eu tenho poucas questões, acabou saindo na própria ordem mesmo, né? Bom, eu vou clicar em qualquer coisa, isso acontece, né? Pode aparecer uma das ordens aleatórias é a própria ordem que você digitou. Vou clicar em próxima, me perguntou uma pergunta de segurança. Eu esqueci a senha, já não lembro mais. Terceiro aluno. Começa com a letra E. Então a letra E tem que ser essa primeira opção mesmo. Vou clicar em próxima. E então, direcionado para o bloco 5. A primeira pergunta, o renascimento comercial. Deixa eu ver se é a primeira pergunta do bloco 5 mesmo. A primeira pergunta do bloco 5 era objetiva sobre a sociedade feudal, mas aqui está em ordem aleatória. Começou com o renascimento. Eu posso marcar qualquer coisa aqui. Estou marcando qualquer coisa, ok? Então, é só enviar o formulário. E então, pelo jeito, tudo está funcionando como a gente esperava. Então, nessa situação, quando você quer tornar as perguntas aleatórias, pode ser interessante você criar uma sessão só para lidar com a pergunta de segurança. E a pergunta de segurança, ela usa esse artifício de perguntar qual a primeira letra da sua senha pessoal, lembrando que você pode escolher número também, como você achar interessante. Ela não só serve como segurança, como serve como um ponto de redirecionamento, para que você consiga criar essa aleatorização das questões, das atribuições dos blocos, perdão. Porque tornar aleatória a apresentação das questões é só marcar ali no Google. E por fim, só para terminar, eu coloquei B1, B2, B3 até B7 por questão de organização para a gente visualizar que as coisas estão funcionando. Só que agora eu posso escrever como prova de história, baixa idade média em todos os blocos. Né? Aqui, como esse que são os blocos, ele é o bloco B1, só que agora que eu sei que o formulário, perdão, funcionário, que o formulário está funcionando, eu posso agora, no fim de tudo, sei que está funcionando, vou colocar o mesmo título em todos os blocos. Eu não quero que o aluno veja como B1, B2, B3, eu quero consistência na apresentação, certo? B4, todos os blocos agora, que eu sei que estão em ordem correta, que está funcionando, a aleatorização está funcionando, a atribuição dos blocos está funcionando. Agora eu troco os nomes dessa maneira. Porque agora, se eu fosse tentar corrigir, como todos os blocos têm o mesmo nome, seria um pouquinho mais difícil para mim. E aí, então, o último teste, né? Vamos conferir essa última edição. Eu vou pegar aqui como aluno mesmo a primeira senha, só porque é mais fácil de eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, vou visualizar. Voltei, né? Aqui a pessoa digitaria aluno ou aluna. E eu esqueci do A aqui, né? Aluno ou aluna 1. É só um teste mesmo. Teria que marcar o nome aqui. Se eu digitar qualquer coisa que não funciona, mas se colocar a senha desse aluno ou aluna 1, funciona. A primeira letra é F, ok? Vou clicar em próxima. Aluno 1 precisa ser direcionado para o bloco 1, mas a gente não tem mais bloco. Agora se chama prova de história, baixa idade média. Estão aqui as opções, já estava até marcado, porque o Google fez esse favor de marcar o que já tinha sido, de salvar o que já tinha sido marcado. Agora clico em próxima. Pergunta de segurança realmente é de A até I, porque começa com a letra F, essa senha. Clico em próxima. Prova de história, baixa idade média. Pronto, tenho a coerência, consistência entre essas seções do formulário. Posso fechar aqui, então, que aí o aluno clicaria em enviar, mas a gente não quer fazer isso. Então, agora, eu acho que eu posso dizer que o formulário finalmente está terminado, pelo menos de maneira organizada e consistente. Blocos principais, blocos secundários. Os alunos são redirecionados por nome para cada um dos blocos principais, que são 4, bloco 1, 2, 3 e 4.
ele é redirecionado pela primeira letra da senha para os blocos secundários, que são 3. 4 vezes 3, 12. Você tem com 12 questões, fazendo um resumo do que foi visto nos vídeos anteriores, com 12 questões, você criou 12 testes diferentes. Eles são essencialmente diferentes, embora tenha questões repetidas nos dois. Você utilizou nomes para fazer redirecionamento, para distribuir 4 testes dos blocos principais entre os seus alunos, e usou a primeira letra da senha para distribuir os alunos entre 3 testes secundários, 3 blocos secundários de perguntas. Tudo isso é feito automaticamente pelo formulário. Além disso, colocamos exibição aleatória da ordem das questões. Mais uma vez, eu só coloquei 3 questões no bloco principal, nos blocos principais, e 3 no secundário. Coloquei 6 questões, até porque senão ia ficar muito difícil organizar e fazer esse vídeo. Mas você pode colocar bem mais questões, e com mais questões, essa aleatoriedade acaba tendo um impacto maior nessa percepção de que os testes são diferentes. Eles já são, porque com o redirecionamento você já cria testes em que você não tem a mesma pergunta, todas as perguntas iguais em 2 testes diferentes. O teste B1, B5 é diferente do B1, B6, que é diferente do B4, B7. Ou ao menos em muitas das perguntas são diferentes. Quanto à nota, você precisa ter noção de que se você fez 2 blocos, no meu caso, 2 blocos e o total são 6 questões, se eu coloquei cada questão valendo 1, isso significa automaticamente que a pontuação máxima de um aluno é 6. Então, você não pode acreditar nesse 21 que aparece aqui no formulário aqui em cima, nesse total de pontos aqui em cima, você não pode confiar nele, porque não é possível para o aluno fazer 21 pontos nesse teste. Você vai basicamente lidar com a pontuação que ele fez, lembrando que a nota máxima é 6. E você também, lógico, pode atribuir pontuações diferentes para questões diferentes. Talvez o importante seria você tomar o cuidado de que todos os blocos principais precisam ter, no final das contas, a mesma pontuação. Se uma pergunta, no meu caso eu tenho 3 perguntas, se uma das perguntas do bloco 1 vale 2 pontos, então o bloco 1 vai acabar tendo, ao invés de 3, 4 pontos. Uma pergunta valendo 2 pontos, uma pergunta valendo 1 ponto, uma pergunta valendo 1 ponto. É importante que todos os blocos principais tenham a mesma pontuação no final das contas. Se uma das perguntas do bloco 1 vale 2 e as outras valem 1, você, por consistência, precisa fazer a mesma coisa nos blocos 2, 3 e 4, que são seus blocos principais. Ou seja, todos os blocos principais precisam ter a mesma pontuação no final das contas, todos os blocos secundários de mesmo nível, né? Ou seja, o bloco secundário, todos eles são de mesmo nível, precisa ter a mesma pontuação. E se você cria um bloco terciário, um bloco quaternário, mais outros blocos utilizando essa tática de redirecionamento da senha, então essa pontuação entre os blocos da mesmo nível, ela precisa ser consistente, precisa ser igual. Mas então eu creio que o objetivo tenha sido atingido. Meu objetivo era mostrar para você essas alternativas, juntando conhecimentos que nós vimos foram sendo aprendidos durante os vídeos anteriores. A gente consegue então criar esse teste dinâmico com redirecionamento por nome, com exigência de senha, com redirecionamento de senha, com níveis, com blocos de perguntas diferentes e com aleatorização da apresentação das perguntas. E se você quisesse também aleatorizar ou tornar aleatório, tornar randômico, ah, as opções mostradas, você pode, como no vídeo já foi apresentado aqui, por exemplo, você teria que tirar essas marcações A, B, C, D e E, você teria que remover essas marcações para que você não apresente essas letras na ordem contrária, em ordem que não faça sentido. Então dizer, acho que na própria questão, né, eu acho que é aqui mesmo, você pode ordenar as opções aleatoriamente. Eu não escolhi essa opção porque eu mantive aqui A, B, C, D e E. Eu mantive essas alíneas aqui, né? Essas letras para serem marcadas. Se você quiser, como foi visto já em vídeo anterior, ordenar até mesmo, não só as perguntas, mas como as opções para marcar as respostas aleatoriamente, é importante você tirar essa marcação de ordem de A, B, C, D e E. Mas então, para esse vídeo era isso. Espero que eu tenha sido claro, espero que você tenha compreendido os exemplos que eu dei nesse vídeo. Talvez se você não viu os vídeos anteriores, mas conhece já os recursos, você não vai ter muita dificuldade. Caso você tenha estranhado alguma coisa. Bem, na série de vídeos eu explico cada um desses recursos anteriormente, por isso que eu não me detive explicando cada um deles muito. E, enfim, eu espero que tenha sido produtivo para você, tenha sido de alguma validade, e até o próximo vídeo.